ele tem muito sentimento de abandono, porque ele acha que tanto o pai biológico quanto o pai que criou ele não aceita, né? Ele sofria muitos abusos verbais do pai que criou, e o pai biológico, ele não, eu conheci uma vez na vida só. Então ele achava que ele não era aceito pelos dois, na verdade. Então isso ocasionou muitos problemas na vida dele até a vida adulta, tanto em problemas com a família, problemas em questões de trabalho e de doença, porque ele acha também que ele tem esquizofrenia. Bom, e quem que a egrégora puxa na linha de relacionamento? São as pessoas que têm envolvimento com a história e que também têm que ser tratadas, né? Essas pessoas vão ser tratadas de acordo com o que eles têm de fractais e que interferem no tratamento do meu cliente aqui. E a egrégora puxou 3 pessoas. Bom, a mãe dele, nós descobrimos que eles estão há 7 vidas juntos. O pai biológico, nós descobrimos que eles estão 3 vidas juntos. E o pai de criação, nós descobrimos que eles também estão há 2 vidas juntos. E a egrégora puxou todo mundo para tratar o campo de cada um, tá? Aspectos, também vieram alguns. Ele está com 6 obsessores atrapalhando a vida dele aqui, nesse foco de tratamento. Está com 8 parceiros de afinidade, que são aqueles espíritos que têm afinidade com os pensamentos negativos, né, dele. Também tem 3 experiências genéticas, que são chips implantes que os espíritos negativos eles colocam no nosso campo etérico e começa a mandar mensagens, né? Começa a comandar a gente lá da outra dimensão, claro, sempre com pensamentos negativos. 6 formas de pensamento, é tudo que ele pensa repetitivamente sobre o foco que a gente está tratando aqui. 5 votos, votos de pobreza, de castidade, qualquer tipo de voto que ele já fez que atrapalha ele aqui nesse processo. 6 contratos, geralmente contratos de vendas de alma, por exemplo. 5 pactos para ser famoso, ter dinheiro, ter sucesso, pacto de amor, né, selado com sangue às vezes. 5 pragas ou maldições, que é tudo que ele reverbera do campo dele, né, de raiva, ódio. 7 magismos feitos, que são magismos que ele fez ou pediu para alguém fazer, encomendou. E 8 magismos recebidos, que ele recebeu de alguém. Isso tudo é desta e de outras vidas, tá, gente? E aí a egrégora começa a limpar o campo do meu cliente para tirar todos esses aspectos que atrapalham ele aqui nesse processo na vida de hoje. E o que vieram de fractais no campo do meu cliente? Realmente veio um fractal de abandono, um fractal de esquizofrenia, fractal de frustração e fractal de problemas na linha paterna, tá? Esses fractais, não é que ele tem tudo isso, mas é que tá no campo energético dele, em alguma vida ele teve, por exemplo, a esquizofrenia. E que, às vezes, ele se conecta com esses fractais e acaba agindo, né, com todas as características daquela outra vida que ele tinha esquizofrenia. Então, por isso que ele cismava que ele era esquizofrênico. Mas não é a questão aqui. A gente está tratando o fractal para limpar o campo dele e para ele, né, não ter mais sentimentos errados e achar que ele está doente, tá? Também vieram alguns fractais da linha de saúde e físico. Doenças autoimunes, a parte das têmporas, AVC. Também vieram alguns fractais de medo. Medo de rejeição, que é um dos principais, né? Medo do fracasso, medo de liderar, medo da solidão e medo de errar. Tudo isso por conta de outras vidas que estão lá reverberando no campo dele. A saúde é a mesma coisa. Não é que ele teve um AVC ou vai ter um AVC nessa vida. Pode acontecer, pode, mas ele traz isso de outra vida e começa a sentir alguns sintomas de todas essas doenças que as pessoas trazem lá das outras vidas. Por isso que a gente tem que entender e limpar isso. Então a egrégora trouxe uma história para ele entender o que está acontecendo na vida dele. Nesta vida que a egrégora está contando, o meu cliente, ele era sócio do pai biológico, filho de sua mãe atual
e de seu padrasto. Ele tinha uma empresa de comércio de grãos e eles eram sócios, né? Eles se davam bem como sócios. Porém, um dia, fazendo o cálculo das finanças, percebeu que se ele ficasse com uma parte maior, seu sócio não ia perceber. E desde esse dia iniciou uma onda de mentiras sobre o faturamento da empresa, tá? Esse meu cliente. Porém, um dia seu sócio percebeu algo errado e pediu para verificar as finanças da empresa. E aí descobriu que estava sendo roubado há muito tempo pelo seu sócio, né? Então, o sócio que estava roubando é o meu cliente de hoje. E esse sócio que descobriu é o pai biológico de hoje. Foi tirar satisfação com seu sócio e ele se fingiu de morto, né? Que não tinha nada a ver, que o outro estava falando coisas que não existiam. E como ele tinha muito dinheiro, pagou os médicos de um hospital psiquiátrico para que o ajudassem a provar que seu sócio estava ficando doente, com algo perigoso e que teria que ser internado para maiores cuidados. Então, esse meu cliente, ele quis tirar o sócio da jogada, viu que ele estava, né, que ele estava sabendo de toda a falcatrua dele, ele falou, bom, então eu vou ter que tirar ele da jogada. Pagou o pessoal do hospital psiquiátrico lá da região para que eles falassem que ele realmente tinha doença, né, esse sócio dele, para tirar ele do caminho. Seu sócio foi pego de surpresa e os levaram para o hospital para que lá ficasse, longe dele e de todos, abandonado e isolado do mundo, para que ninguém descobrisse os seus roubos, né, o que ele estava fazendo lá na empresa. Após esse episódio, o meu cliente, ele desfez a sociedade e deu uma pequena parte para a esposa desse sócio dele que está internado lá no hospital psiquiátrico, para que ninguém desconfiasse de nada, e seguiu a vida sem nunca mais visitar seu antigo sócio. Como todos acharam que esse seu sócio, né, estava louco, recebia visitas esporádicas, porém a maioria do tempo sozinho, todos abandonaram, sócios, filhos e esposa. Os pais dele, que é a mãe dessa vida e o padrasto dessa vida, acreditaram nesse meu cliente e começaram a ajudá-lo na empresa. Porém, o seu pai, né, que é o padrasto dessa vida, descobriu que ele roubava o sócio e foi tirar satisfação, né? E ele não gostou, claro, né? Porque ele entendeu que o filho estava roubando a empresa do sócio e colocou o sócio lá no hospital psiquiátrico. E o que ele fez? Quis tirar o pai dele da jogada. Então, matou o pai antes que sua mãe soubesse. Pagou para matarem o pai em um beco. E a mãe decidiu que sairia da empresa para tomar conta dele porque estava abalado com tudo. Então, ele armou tudo direitinho. É uma história da vida real, viu, gente? Ele armou tudo direitinho. Então, ele roubava o sócio descobriu, ele tirou o sócio da jogada, fazendo ele ficar internado no hospital psiquiátrico. O pai dele entendeu que ele estava roubando o sócio e para tirar o pai da jogada, também ele pediu para matarem o pai dele. E a mãe, achando que ele estava coitado, né, se sentindo muito mal, saiu da empresa e falou, não, eu vou cuidar só de você agora. Seu sócio viu que não tinha mais saída e acabou se suicidando no hospital psiquiátrico. O sócio dele acabou se enforcando. E meu cliente conviveu com tudo isso até o final daquela vida dele. Após muito tempo, o meu cliente se deu conta do que fez naquela ocasião com o sócio e com o pai, e com todas as pessoas envolvidas. Decidiu construir um local homenageando seu pai e o sócio, e após essa construção, ele inaugurou, e depois da inauguração, depois que tudo que ele fez, né, que ele acabou com a vida de 2 pessoas, e depois ele viu que fez coisa errada, se arrependeu, ele, depois da inauguração, ele se matou enforcado, porque ele ficou com muita culpa, ele falou, bom, eu fiz alguma coisa errada, e agora que caiu a ficha. E o recado da egrégora para ele foi o seguinte, nesta vida, limpe seus pensamentos, se reconecte com seu eu interior, medite, mude sua frequência, e principalmente, use o perdão, né? Mesmo as pessoas inconscientes, porque o padrasto dele e o pai dele, daquela vida lá que ele matou,
ele convive com essas duas pessoas hoje aqui. E eles fazem muita coisa errada com ele, desde criança. Eles batiam na cabeça dele, eles chutavam ele. O pai, eu acho que, se não me engano, ele viu 2 vezes só o pai dele mesmo, né? O pai biológico. Então ele tinha muita raiva, ele tinha muito ódio. E depois que ele ouviu essa história, ele começou a se dar conta de tudo que ele fez, né? Tanto para o pai dele biológico, quanto com o pai que criou, né? O padrasto dele. E a egrégora falou: dessa vida, perdoa, porque o perdão liberta. E é verdade, gente. Se a gente não tem noção que passou em outra vida, você só vai levar ódio, rancor, raiva, porque você não sabe. Por que uma pessoa vai prejudicar uma criança, né? Bater, fazer a criança sofrer. Então, a história veio, é uma história pesada, mas veio para ele entender que todo mundo erra, todos somos seres humanos, e nós estamos aqui para resgatar isso, tá? Então a egrégora falou para ele: medite, mude sua frequência e principalmente perdoe tudo que essas pessoas fizeram com você nessa vida, que te magoaram, pois somos humanos neste momento e, portanto, nós erramos. Então, a egrégora trouxe esse recado para ele, né? E também falou que nunca está sozinho. Sempre tem pessoas do bem querendo ajudar ele, né? Na sua caminhada aqui nessa vida. Tenha muito amor por você, pela sua esposa e filhos, pois todos estão juntos, né? Assinaram um contrato para vir junto aqui antes de encarnarem. Todos estão conectados para ensinar e aprender. Valorize tudo isso, cuide do seu bem maior, mude a sua vibração para acontecerem coisas boas em sua vida. Não desanime com a vida, faça coisas que te tragam felicidade, se conecte com amor, iniciando por você. Aceite ajuda que faça sentido para vocês, pois não está sozinho. Abrace a sua família, pois eles são a chave da felicidade na sua vida. Então a egrégora trouxe essa história, essa novela da vida passada dele, para ele entender que tudo que ele passa aqui não foi fácil, né? Uma pessoa não consegue entender, né? Porque a outra magoa, porque tem raiva, tem rancor, né? Porque tem o abandono, mas são muitas coisas envolvidas. Nós temos várias reencarnações. Então a gente fez várias coisas erradas. As outras pessoas também fizeram, todo mundo faz, gente. A gente está aqui, inclusive, porque a gente fez coisas erradas e a gente está aqui para resgatar isso. Mas a egrégora deixou bem claro para ele que ele tem que se reconectar com tudo isso, ele tem que perdoar para ser perdoado, mesmo assim que as pessoas não achem que aquilo lá foi errado. As pessoas às vezes não têm noção. Por quê? Porque ele matou os dois e os dois trataram ele muito mal nessa vida porque se reconectava com os fractais. Então, quando a gente se reconecta com os fractais, a gente acaba vivendo a vida, né, lá de 1520, 1240, quando aconteceu toda essa tragédia. E inconscientemente eles batiam, né, eles xingavam o meu cliente porque eles tinham raiva que meu cliente matou eles naquela vida lá. Então, quando todo mundo se conecta, os fractais vêm à tona e a gente acaba agindo de forma estranha e que, de repente, a gente não consegue nem entender o porquê. Se a gente não faz uma terapia, a gente não vai entender, tá? E esse meu cliente, quando ele ouviu a história, ele entendeu tudo, tudo fez sentido para ele. Essa coisa de perseguição, de abandono, que ele falava muito, né? Ele estava muito triste, ele tinha medos, muitos medos aqui, né? Medo do fracasso. Por quê? Porque tudo que ele fez veio à tona e começou a mexer com a psique dele. Então ele achava realmente que ele tinha algum problema psicológico e por ele ter colocado um dos sócios dele lá no hospital psiquiátrico, veio à tona isso também. Será que eu não sou louco? Será que eu não sou, né, não tenho um problema psiquiátrico e eu tenho que ficar internado também? Ele falava muito isso quando a gente conversou. E fez toda a diferença para o meu cliente. E ele hoje entende tudo o que aconteceu, conversa, né, com os dois pais dele e tá tudo mais tranquilo. O importante é isso, né, gente? A gente entender e tudo
fazer sentido na nossa vida. A gente tem que ressignificar algumas coisas aí, mesmo que não tenha sido uma passagem boa, mas a ressignificar isso faz um bem para a alma, tá? Bom, agora a outra história é sobre relacionamento amoroso, insegurança, términos e sofrimentos. Esse meu cliente, ele me procurou porque ele disse que todos os relacionamentos dele ele não conseguia ficar. Ou ele terminava, ou outra pessoa terminava, ele não conseguia dar continuidade, mesmo amando muito as pessoas, né? E eu perguntei para a egrégora se tinha que puxar alguém na linha de relacionamento para tratar junto, e eles puxaram a mãe dele. E descobrimos que eles estavam há 8 vidas juntos, sendo que 7 vidas ele foi filho dela, e 1 vida ele foi marido da mãe dele, tá? Também vieram vários fractais, obsessores, tinham 6, parceiros de afinidade, tinha 5, experiências genéticas, formas de pensamento, pragas, maldições, magismos feitos, magismos recebidos, e a gente começou a tratar, a limpar esses aspectos no campo dele. E a gente entendeu também que tinham alguns fractais que atrapalhavam muito a vida dele. Alguns deles, os principais, carência, falta de amor próprio, autocrítica, frustrações, culpa, abandono, estado de alerta. Então, esses fractais atrapalhavam muito a vida dele aqui, e são fractais que são de vidas passadas, que ele não tinha noção do porquê. Muitas vezes, ele tinha essa falta de amor próprio, essa carência, e uma frustração que ele não conseguia entender o porquê. Então, vamos lá para a história. O meu cliente era marido da sua mãe, nessa vida que a egrégora está contando, tá? E ela amava muito esse meu cliente, só que ele sempre a atraía. Um dia, a esposa presenciou o meu cliente traindo com a sua melhor amiga e ficou muito doente, pois amava muito o seu marido e não suportaria viver sem ele. Ela estava muito depressiva, mas o meu cliente não sabia por quê. Além de remédios, ela começou a se embriagar, né? Porque ela não estava suportando guardar aquele sentimento para ela. Um dia, o meu cliente chegou em casa e pegou, né, a sua esposa tentando se matar e deu um grito para que ela não fizesse isso, mas não deu tempo, pois ela se jogou do banco e morreu enforcada. Ela estava num banquinho, né? E ela colocou o banco de lado para ela morrer enforcada, para ela se enforcar. Mas a mãe dele, dessa vida, que era esposa, tinha deixado uma carta para ele dizendo que sabia de todas as traições, mas esta última ela não conseguiu suportar, pois foi com a melhor amiga dela. O meu cliente ficou desesperado, pois a esposa se matou por sua culpa e sofrendo muito, né, por muito tempo as traições, e ele achava que ela não sabia de nada. Não conseguiu lidar com isso e começou a beber muito, esse meu cliente. Um certo dia, estava tão bêbado e desgostoso da vida, não percebeu, levou um tombo e bateu com a cabeça no chão. Ficou muito mal por um tempo, mas não resistiu e morreu com esta culpa no coração. Então, ele já tinha falado para mim da mãe dele, que tinha muita conexão com a mãe, e toda vez que ele estava no relacionamento, alguma coisa acontecia, que geralmente ele que desistia das pessoas, mesmo amando muito a pessoa. E o que tem a ver essa história? Então, a conexão que ele fazia com as pessoas de hoje aqui é que se ele continuasse no relacionamento ou casasse com a pessoa, e ele é mulherengo, então ele falou, bom, eu vou continuar, mas eu vou trair. E se trair, o que vai acontecer com o relacionamento? Inconscientemente ele pensava isso, tá, gente? Porque ele tinha medo da pessoa que ele tivesse se matar. É a mesma coisa com todos. Ele falava, Thaís, eu tinha um medo, não sei do que, não sei porquê, mas eu tinha medo. Então, quando a pessoa terminava o relacionamento com ele, ele ficava aliviado, mesmo amando a pessoa. E quando ele terminava também. Ele achava que ele tinha que terminar, porque ele tinha medo inconsciente desse relacionamento, de qualquer relacionamento dele, acabar em tragédia, como foi ele com a mãe dele em outras vidas. E ele ficou, né, feliz até de saber isso, porque ele falou, eu tinha alguma conexão com a minha mãe,
E toda vez que eu estava em relacionamento, eu moro longe da minha mãe, mas eu ficava em conversas com ela, falando, mãe, eu não sei por que que eu termino, né? Tem alguma coisa que me segura. E a mãe dele falava, tem que terminar mesmo, né? Porque ela também estava conectada nessa história. E ela falava que se ele não gostasse, né? Se ele achasse alguma coisa que estivesse incomodando ele, tinha que terminar mesmo. Ela até ajudava ele a terminar os relacionamentos, porque eles estavam conectados com essa história. A egrégora trouxe a mãe para tratar, porque a gente tem que limpar o campo energético dos dois, para os dois viverem bem e felizes aqui. Depois desse episódio que eu contei para ele, hoje ele tá namorando, ele tá para ficar noivo, e ele falou que tá tudo mais leve, ele tá entendendo muita coisa que ele pensava, coisas estranhas, pensamentos intrusivos que ele tinha, que ele ficava desesperado. E com essa história e com a limpeza dos fractais, ele tá tudo muito mais leve, né? Ele tá mais seguro do processo agora de casamento, né? E para se relacionar realmente com uma pessoa. E, inclusive, ele voltou com uma pessoa que ele amava muito, que ele tinha medo de casar, não sabia por quê, e ele descobriu aqui nessa história. Bem, essas duas histórias foram de clientes meus, né? Claro que a gente não fala o nome aqui, mas eu trago para vocês se conectarem, para entenderem que tem muitas coisas nessa vida que não é dessa vida, é de outras vidas, são de vidas passadas que às vezes reverbera no nosso campo energético e a gente acaba sofrendo por tudo isso. Muito obrigada por estarem aqui e segue a minha mensagem de sempre. Ouça sua alma e mude sua vida.